Olá, meus irmãos, meus amigos, companheiros, todos aqueles que acompanham o programa da CT5. Outra vez nós estamos aqui para apresentar um programa de forma especial. Por que eu sempre falo em especial? Porque não é simples, não é fácil você trazer um convidado que tem um histórico, que tem um conteúdo maravilhoso daquilo que você está esperando ouvir. Então, hoje, o nosso convidado é o senhor Eudásio Barroso, que é dirigente do Calouros do Ar Futebol Clube, um dos clubes já campeão cearense, tem uma história maravilhosa para ser mostrada, e a gente vai saber desse início de história, como também a sua, como ele se comporta hoje, como ele participa hoje das competições. Esse clube ainda continua afiliado ao Campeonato Cearense, disputa que categorias. Então, tudo isso a gente vai conversar e vai ser mostrado aqui pelo dirigente Eudásio Barroso. Mas antes de apresentação do Eudásio e a sua mostragem do que ele já fez, eu queria pedir para vocês, não esqueçam de dar um like do nosso programa, compartilhar o nosso programa, fazer com que outras pessoas saibam e conheçam de tudo aquilo que nós estamos conversando. Te agradeço e vejo que há uma necessidade de que nós precisamos estar em outras mentes, em outras pessoas, para que esse programa seja visto de forma de mais visualizações. Te agradeço por isso. E, iniciando aqui, Eudásio, um grande abraço, obrigado por aceitar o nosso convite e espero que nós possamos abrir essa porta de falar sobre os clubes cearenses, sobre o que é que esses clubes cearenses estão fazendo. Não somente os grandes, mas os menores, eles estão como? Fala para a gente aí o histórico. E você, veio de onde? Você foi atleta? A sua vida hoje profissional? Já sei que você tem uma vida de quase 20 anos de dirigente no Calouros do Ar. Então, fala para a gente todo esse potencial que você tem em relação a ser dirigente de um clube de menor porte, que é o Calouros do Ar. Olá, Edmundo, eu agradeço a oportunidade, tá certo? Esse é um momento ímpar em que você está dando oportunidade aos chamados clubes pequenos, mas eu não costumo nem dizer clubes pequenos, eu costumo dizer que é clube sem o recurso necessário. Porque quando você tem um recurso, qualquer clube, ele chega no patamar onde você almeja. Tá? E o Calouros do Ar, assim, eu venho lutando pelo o Calouros, não só pelo Calouros, mas pelos clubes pequenos que tem aqui, que tem uma grande tradição como o Maguari, o Terrimar, o América. Esse quarteto, eu acho que o poder público podia dar uma olhada para esses clubes. Mas se falando em Calouros do Ar, Edmundo, eu estou no Calouros há mais ou menos 20 anos, tá? A dificuldade é imensa, você não imagina, porque eu nunca recebi um centavo, nem na época da base aérea, um repasse, nunca recebi nem do municipal, verba municipal, estadual, federal, nunca, não entrou um centavo. Então, acho que seria o momento do próprio governo, ou prefeitura, ou governo do Estado, ter um olhar diferenciado nessa questão, porque, Edmundo, eu vejo assim, como pai, como ex-atleta, né, nas categorias de base, ainda participei do Tiradentes, o Ceará, mas assim, eu vejo que a maior e melhor ferramenta de inclusão social é o esporte, na sua totalidade, né? E eu não vejo nenhuma política voltada para essas bases, porque com certeza vai gerar emprego e renda, né? E vai tirar essa juventude da ociosidade, está entendendo? Aí, muitas vezes, as pessoas se esbarram naquela questão, recebe a verba e tu presta conta. Eu acho, toda a vida, eu pensei o seguinte, se eu receber, eu tenho que ter condições mais a responsabilidade de prestar conta do que receber. Tá? E eu sempre digo,
A justiça está aí. Se o cara não prestou conta, bota, bota no xilindró, como diz o outro, né? Faz com que ele preste conta, ter responsabilidade. Porque ter transparência, ter né? transparência, porque lá na ponta quem sofre é o jovem, por falta de oportunidade. E a gente sabe quantos atletas deixaram de participar, de seguir uma carreira, talvez até brilhante, por falta de oportunidade, às vezes por falta de uma passagem. Eu me lembro, Edmundo, que no tempo que eu ia do Tiradentes, eu morava ali no Carlito Pamplona, pertinho da estação do Álvaro N, e andava a pé do trilho, ia lá onde era o terminal, que era o trem do Tiradentes, ia a pé. Mas hoje os jovens não querem mais andar a pé, até porque a insegurança está demais também. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? O poder público tem que... Aliás, não é sem o poder público só, porque acho que nós, como desportistas, que tem que nos reunir e nos unir e elaborar projetos para buscar o problema, Edmundo, chama-se a individualidade. Eu só vou buscar para o meu. Quem quiser que se vire, que se explode. E não é assim, cara. Eu acho que o esporte é uma união, né? Quanto mais você for unido, mais você é forte. Se bem que o outro lado lá não quer que você se una, né? Tem que ficar separado para ficar mais frágil. Mas, assim, voltando, eu acho que... não sei se tu te recorda, na época da Uniclubes, era um movimento... Sim. Era um movimento Sei. que tinha tudo para dar certo, né? Mas se dissolveram. Né? E eu não quero entrar em detalhe, porque pode... Tá? Então, mas era um movimento espetacular, tinha tudo para ter um sucesso absoluto, mas o intuito que era? O intuito era fortalecer as equipes de base. Porque, Edmundo, uma equipe como o Calouros, qualquer time de médio porte, se não tiver uma base sub-8 até sub-20, ela não prospera, pai. Ela não tem condição de sobreviver. Está entendendo? Hoje o Calouros na base, ela tá com o rapaz chamado Tom, lá do PSG, né? Do sub-17 para baixo. Esse ano, infelizmente, houve um problema interno no clube. Por conta disso, a gente não participa, perdemos a condição de participar do sub-20 e sub-17, né? Mas eu creio que no segundo semestre a gente deva participar daquele chamado Manjadinho, né, que a federação faz. Sim, Manjadinho, né? Cearense. Tem o 13 e o 15. E tem um profissional que nós estamos aí na correria, né? Eu queria até aproveitar esse momento também para aquelas pessoas que queiram investir, ser investidor, nos contatos, né? Aquelas pessoas que querem botar um patrocíniozinho, uma maneira de nos ajudar. Seria muito interessante, né? Para que o Calor do Ar retome e retome de maneira sustentável, digamos assim. Sim. Eudásio, veja só o seguinte, pelo histórico que você está fazendo assim de início, eu entendo que o Calor do Ar está sobrevivendo, está com muita dificuldade, tá certo? E você até faz uma cobrança e realmente até um pedido até, né, aos órgãos públicos para observar esse detalhe, porque como você citou aí alguns clubes que disputam o futebol cearense, ainda são de clubes, né, que têm a história profissional, né, e que disputam as competições da Federação Cearense de Futebol. Então, eu te pergunto, hoje, 2025, o Calor do Ar está se preparando para disputar o quê em relação a um clube de futebol? Porque existe sub-15, sub-17, sub-20 e profissional, né? Existem as competições chamadas Fares Lopes, existe segunda divisão, terceira divisão profissional. Quais dessas o Calor do Ar está participando ou está se envolvendo? Porque depois eu vou querer saber de ti aonde que está localizado o Calor do Ar e como o Calor do Ar está desenvolvendo um trabalho para participar dessas competições. Por favor. Edmundo, na realidade, o Calor do Ar ele está se preparando, nós estamos nos organizando, se movimentando na questão dos amigos, aquelas pessoas que têm um amigo empresário, para ver se a gente busca alternativa financeira para que a gente
possa participar da Série C cearense deste ano, que o edital encerra dia 5 de maio. Então, nós estamos às portas para o encerramento, né? Certo. E, por incrível que pareça, a meu ver, cearense só tem um Calor do Ar aqui em Fortaleza. Tá? Eu não sei, porque a gente só vai poder saber quando, se vencer, né, é que a federação vai lançar no dia 6, né, no dia seguinte. Então, o Campeonato Cearense da Série C só tem o Calouros do Ar que... A meu ver, de cearense, de Fortaleza... da competição de Fortaleza. de Fortaleza. Da capital, Fortaleza. só com uma equipe. Então, Incrível, nada né? mais justo de que... Por sinal, você tocou no assunto, eu me recordo agora que eu assisti uma entrevista do governo do Estado, dando toda a condição dos clubes lá do Cariri, né, participar, ter o Romeirão lá à vontade, sem custo nenhum. Por que aqui nós não podemos ter esse privilégio, digamos assim? O Calouros do Ar, que está numa tentativa de sobreviver, né, querendo ou não, é uma história que faz parte da história do nosso futebol cearense, né? Eu tenho certeza, talvez possa vir também, agora que eu me recordo, o Terrimar. Eu não sei, porque tem uns problemas extra-jurídicos, se eu não estou enganado, mas eu não posso afirmar nada. É o segundo clube que poderá vir também, né? Não só é o Calouros, né? Também tem o Terrimar. O Maguari e o América é que estão fora. Tiradentes, disputa o quê? Tiradentes Série B. Série B, profissional. Que desceu, né? Que vai participar da Série C do próximo ano. Então, da capital, que é tradicional aqui do futebol cearense, Terrimar, E Calouros. Calouros do Ar, Maguari, América e Tiradentes. São esses 5 que... Mas o Maguari... O Tiradentes Maguari está na Série B, profissional. E esses 4 estão brigando para ir para a Série C, só que Terrimar e Calouros do Ar está se colocando como representante da capital. E esses outros 2 estão totalmente fora. Estão fora, né? Por enquanto. Mas eu tenho sempre falado com o Aguiar Júnior e ele tem se mostrado muito otimista, né, na volta do Maguari. Eu tenho falado pouco com o Cleiton, que é presidente do América, né? Mas como eu gostaria de todos esses clubes, cara, tá em atividade tradição, plena. Clubes já campeões cearenses, né? Pois é, aí já pensou, tem tantos programas sociais aí da prefeitura, governo do estado, por que não pode dar uma mãozinha aí para esses clubes? Eu não quero só para mim não, Edmundo. Eu não quero só o Calor do Ar lá em cima e o restante lá embaixo, não. Eu quero, sabe, um respeito, digamos assim. Deixa eu lhe, já que você falou sobre isso, a Federação Cearense de Futebol, que tipo de apoio vocês têm da Federação de Futebol para vocês se manterem vivos? Edmundo, a meu ver, eles têm uma ajuda. Quem é amador, profissional, não tem nenhuma ajuda da federação. Não tem. Poderia até ter, E do né? governo você já falou também que não tem. Também não. Ontem... O Calouros do Ar tem como apresentar, né, um suporte para ir buscar... Ai, caramba, agora me fugiu aqui a palavra, me desculpa. É o apoio do governo, né, porque tem um incentivo do governo para quem tem socialmente, como você falou, né, que a inclusão é muito grande, o futebol, o esporte em si é uma inclusão muito grande social, né, e o governo apoia isso. Eu lembro que eu tenho um amigo chamado... Ele já não está mais, ele já saiu lá, esteve até aqui no futebol cearense, o André Figueiredo, que era gerente de futebol da base do Atlético Mineiro. E a gente era muito amigo, a gente conversava muito, ele falava que o Atlético Mineiro conquistou o direito da lei do incentivo, veja só o seguinte, para a base do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um mundo de estrutura, de bens, isso, aquilo, outro, e conseguiu para a sua base esse apoio do incentivo. E vocês que são bem menores, vocês não sabem, ou vocês não conseguiram ainda saber como cobrar isso, ou como buscar isso do governo. Na realidade, falta esse potencial, essa capacidade de buscar. Isso, na realidade, também existe muito, né? Mas, Edmundo, é o seguinte, quando você bate numa porta, bate em outra, você vai estimulando. Sim. Não é verdade? Você não vê em nenhum momento o interesse, né, desses órgãos governamentais têm interesse de lhe dar o suporte para você se erguer. Ninguém vê.
né? Se eu não me engano, veja só, se eu não me engano, não sei se é o Ceará ou se é o... Acho que o Ceará também tem. Acho que a lei de incentivo, a base do Ceará e recebe alguma verba. E o Fortaleza também. Eles arranjaram um meio, né, de buscar isso e, se eu não me engano, eles têm. O Tirol também recebe. Tirol, né, também. Se eu não estou enganado, o Berg me falou, acho que foi o Berg, me falou que o Horizonte recebeu 200 ou foi 450, coisa assim. Então, existe também, Edmundo... Mas talvez seja porque o que eles apresentam, né? O Calouros do Ar tem o que oferecer? Tem o que apresentar de estrutura? Hoje tem. Tem. Hoje tem. Né? Porque, por exemplo, lá, domingo atrasado, quem me ligou foi o Ari, colocando à disposição uma parte do plantel que disputou a Série B e o CT dele também. Então, pela manhã, está cedido ao Calouros, né? Caso ele venha a ter estrutura para disputar. Você falou o Arigol, que é presidente do Atlético Cearense. Que está em Rússia, né? Na Rússia. Ele está na Rússia. E quem está aqui à frente também é uma menina, não recordo o nome, e o Tom. O Tom está com o Calouros e tá gerenciando também o Atlético. Sim. Mas faz parte, né? Ele muito competente nessa questão. E tem o PSG, que ele tem a franquia do PSG, né? Que faz muito bem essa... E eu consegui a areninha lá do Cocó, que o Calouros tem 2 a 3 dias na semana que ele treina lá. E aí quem dá essa questão lá... Areninha da Prefeitura Cearense. Não, é do Governo do Estado. Do Governo do Estado, que liberou para que vocês tivessem atividade lá. Está cedido ao Calouros. Só as categorias de base de vocês. Só categoria de base. Até porque o profissional, Edmundo, se você não tiver calendário, você não tem condição de estar mantendo. Você não pode manter. Você tem que pagar o salário. CLT exatamente. De profissionais se você não tem participação de nada. E o intuito do Calouros, Edmundo, é a gente revelar atleta. Sim. É um intuito. Porque, veja só, é um trabalho social que você faz, que hoje você sabe que é necessário, né, aproveitar aquele entusiasmo que o menino quer ser jogador e você cobrar dele a questão de nota, comportamento, ser exemplar, tanto na escola como em casa, você acompanhar, né, aquela coisa do trabalho social. E a formação de base é exatamente isso, dar ao garoto uma base para ele crescer como cidadão. Né? E aí, Edmundo, se você for a fundo, meu amigo, tem atleta que chega para treinar, se for pela manhã, sem tomar o café da manhã, cara. Vai treinar à tarde sem ter almoçado. Como é que você pode exigir a desenvoltura de um jovem desse? É verdade. Em vez de você estar progredindo, você está regredindo. Porque quando você termina, cadê a substância que você tem para dar ao corpo? Chega em casa, não tem nada para você comer. Então, essa parte aí tinha que ter um acompanhamento também do clube, a parte social e familiar. Está entendendo? Se o pai ou a mãe está com... E você sabe que a maioria desses atletas, se você for a fundo, são pais separados. Normalmente. Geralmente é assim, E você sabe as crianças sofrem muito porque elas têm seus pais separados e o mental deles, para desenvolver essa qualidade de atleta e a vontade eles têm, eles querem ser, né, têm sonhos para isso, mas a formação, até mesmo dentro de casa, é complicado. Complicado. Tem 2 atletas aí que o cara me apontou, me indicou, e eu entrei em contato com ele, mas ele não pode vir porque foi cuidar da mãe, que é separada, está com problema de saúde. E eu até parabenizei ele, cara, você merece todo o sucesso da vida, porque você largar um sonho para cuidar da sua mãe, louvável, isso é louvável, né? Então, Edmundo, esse aí é um dos grandes problemas. E você sabe que, não sei se é bom falar, mas tem empresário aí que se o menino tiver um problema familiar, não quer mais, porque é problema. E, realmente, se o menino tiver muito equilíbrio... até para crescer como um atleta, apesar de que, veja só o seguinte, isso fortalece muito a criança. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ele vê a dificuldade que ele tem e ele tem um sonho a ser realizado, então ele valoriza cada vez mais a oportunidade que está sendo dada. Perfeito. Mas é como você fala, quem tem dinheiro, quem é empresário, não quer ter dor de cabeça, não quer problema, não quer ajudar ninguém. Ele quer o contrário, quer resgatar ou ter
de retorno para ele. Às vezes eu posso estar falando isso e o cara, eu sou empresário, mas não sou assim não, tal. Mas veja assim, a maioria pensa dessa maneira. Verdade. Ele quer ter um ganho, não quer perder ou incentivar nem ajudar ninguém a crescer, não. Ele quer ter já um produto feito, né? Já. Então, é muito complicado, né, realmente, nisso aí. Precisa-se exatamente disso aí, de uma ajuda governamental para que você possa dar essa inclusão, né, dar essa oportunidade dessa criança que tem poucas oportunidades a crescer, porque é um sonho. O brasileiro já nasce com esse desejo, né, de ser atleta, não atleta, mas jogador de futebol. Ele não sabe o que é ser atleta, ele sabe o que é ser jogador de futebol. E ele, no decorrer, vai entender que ele precisa ser um atleta de futebol para poder seguir um caminho, né? É muito difícil você sonhar em ser jogador de futebol, mas no caminho tem o processo atleta, que vem disciplina, respeito, educação, condicionamento físico, né, técnico, aí vem o respeito pelo ambiente que vive e tal. Então, é uma outra coisa, né? Uma cobrança muito grande. Então, eu pergunto para você, Eudásio, já que você está dizendo que não tem o apoio, não tem o incentivo, né, da Federação Cearense de Futebol, não tem do governo, né, mas você se mantém firme e forte, buscando dar essa inclusão para essas crianças, as oportunidades, né? E você participa de quê hoje? Vamos dizer, você falou para mim que o profissional está buscando disputar o campeonato da Série C profissional. E a base? Já começou as competições? Nós estamos no mês de abril, acho que já começou alguma categoria de base do futebol cearense nesse primeiro semestre? Na realidade, da chancelada pela federação, terminou a sub-20 e sub-15, com certeza, sub-17, e com certeza, se não começou, está começando essa semana, por começo da outra, deve As competições, categoria 15 e 17. Não, a 20 é 17 e 20. 15 ainda vai para o segundo semestre, 15 e 13. Né? 11, 12, 14 fica naquele tipo manjadinho, que eles, né? No meio do ano. Tá? Mas a base mesmo, essas duas categorias, que o 13 e o 15, vai para o segundo semestre. Não saiu ainda o edital. Né? Eu creio que logo após a Série C deva E você sair. preferiu esse ano não participar, 17 e do 20? Por problema que houve interno do clube, que passou pelo processo aí de reestruturação na sua diretoria, tá? Que já foi resolvido. Eu creio que até o fim desta semana, para o começo da outra, a gente deu uma entrada tanto na CBF como na Federação Cearense, porque nós fizemos a eleição ano passado, dia 21 de dezembro, eu fui eleito, porque o senhor tinha uma chapa, né, por aclamação, e de repente apareceu outra lá, mas já foi resolvido, graças a Deus, tudo normal, sem problema nenhum. E a gente está só agilizando, porque eu fiz um convite para as pessoas, aquelas pessoas acho que hoje para amanhã eles não me retornam. E aí fazer uma diretoriazinha atuante, enxuta. Tá? Quero dizer também, Edmundo, que nós vamos passar pelo processo de reestruturação também no estatuto, um estatuto enxuto, porque, veja bem, Edmundo, o Calouros hoje precisa de um momento de 29 pessoas. Para quê? Que só eu que corro atrás. 29 você fala de dirigentes? De dirigente. É mesmo, cara. É muita gente. Então, eu já tenho Mas poderia esse pessoal ser conselheiro, cada um todo mês bancar um X. Mas não faz. Não faz. E se não fosse, aí eu não sei se diga se eu tenho orgulho ou desgosto, porque esse tempo todinho, Edmundo, o Calouros ainda sobrevive na UTI por causa da minha pessoa, tirando de onde não tem para bancar. Tá entendendo? Eudásio, você falou disso agora, eu me lembrei aqui, porque o Calouros do Ar é um clube que já foi campeão cearense profissional, né? E que já ganhou outras competições, como o torneio início, que antigamente tinha muito, antes de começar a competição, que era a fase pré-preparatória para o campeonato, né, cearense, existia o torneio início, e o Calouros do Ar foi muitas vezes campeão. Já passou pelo Calouros do Ar jogadores famosos do nosso futebol aqui, já fez equipes maravilhosas, né? Eu tive a felicidade de, no parênteses dessa história aí, participar de um campeonato sub-20,
Se eu não me engano, não era 18, era 20 na época. Eu acho que era 18, sub-18, era sub-20. Eu disputar o Campeonato Cearense como treinador da equipe do Calouros do Ar. Por sinal, nós fomos 5º colocado do Campeonato Cearense. 2015, se eu estou enganado. Acho que foi 2015, foi. 2015 foi 2016. E a gente bem pra caramba, cara. Demais. A gente só perdia para os times grandes. Para os pequenos, a gente passava por cima. Os pequenos queriam assim, nosso nível, né? Uhum. E a nossa equipe, infelizmente, eu me lembro naquela época, ainda completando sobre isso, preparamos uma equipe, fizemos vários amistosos e fomos para o início da competição. No início da competição, aí saíram 3 ou 4 jogadores que eram os nossos destaques, porque tinha que colocar eles em alguns clubes maiores ou outros centros, e a gente terminou indo desfalcado. Quer dizer, iniciou o campeonato desfalcado, e mesmo assim a gente brigou até o final da competição, entre ali ficamos entre os 8, né? Aí depois dos 8 ficamos entre os 5, que eram as metas nossas, classificar para ficar entre os 8, ficamos. Depois era a meta da gente sair desses 8 e brigar pela posição de 4º ou 5º, mas era muito difícil. Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Ferroviário a gente eliminou, eliminamos o Ferroviário, eliminamos o Uniclinic, que era na época forte para caramba, né? E aí ficamos ali brigando com Terra e Mar. Não, Terra-Mar não, Floresta. Floresta. E teve... Eu sei que ficamos o quinto, né? A posição de 5º colocado. O Tiradentes também tinha uma equipezinha boa. O Calouros do Ar chegar em 5º lugar naquela época, naquele momento, 2015, né, cara? Foi um histórico. Para mim, foi uma maravilha. A gente olhava para a nossa equipe e não tinha um jogador que dava para a gente se aproveitar. Assim, no nível técnico, no nível de excelência, né? Os que tinham saíram antes de começar a competição, porque teve que ir para outros centros, né? Então, a gente ficou ali desfalcado, mas a estrutura boazinha, tranquila, tudo organizadozinho, bonitinho, né? Uma equipe que todo mundo tinha vontade de trabalhar, a gente conseguiu o resultado, mesmo que a nossa equipe não fosse tão forte. E essa coisa da história, eu queria que você me falasse sobre esses grandes nomes que passaram, dos garotos que você viu se revelar e sair para um Fortaleza, saiu para um Ceará, que venceu, que cresceu, porque muitos jogadores passaram lá. Eu conheço o Erasmo, lembra? Erasmo, meia esquerda, jogava que era paraibano, né? Que jogou no Ceará Sporting Clube, jogou no Calouros do Ar. Milton Melo jogou no Calouros do Ar. Lulinha. Lulinha. Rapaz, foi tanta gente boa que você olha assim os nomes e as pessoas, mas assim, porra, o Calouros do Ar sempre foi um time de fazer equipes fortes, né? E com grandes jogadores. Né? O Dourado jogou lá também, que Dourado era um volante, jogava no Fortaleza. Até hoje joga, né? Pois é. É histórico, tem muitos jogadores bons. Então, me falar sobre esses números, essas histórias, esse pessoal aí. Edmundo, você citou esse 2015, e olha que a estrutura não era essas coisas, coisa básica. Não, era uma estruturazinha razoável. Nós treinávamos onde hoje é o Tirol, né? O Tirol, exatamente. Que lá não tinha clube ainda, então nós treinávamos lá. Então, você vê que no futebol não precisa inventar. É verdade. Você teve a estrutura mínima, porque é como aquela história, nem relógio trabalha de graça. Sim. Você, para ir para dar o treino, você precisa deixar algo em casa. Sim. Então, o que a gente fala é de estrutura mínima. Tá? Ninguém quer comparar com Fortaleza, Ceará, nem você acabou de citar aí o Floresta. Não estou falando disso aí, não. Estou falando o mínimo, cara. O mínimo do mínimo. E você chega um patamar que invejável. Porque é aquela coisa, você está trabalhando com aquela garotada, não tem por onde esse menino... primeiro, ele vai virar um cidadão. Sim. E para o mais importante. Pronto, cidadão, você está ensinando no caminho correto. Sim. Atleta é consequência do trabalho, se ele vai virar ou não. Sim. Concorda? É verdade. Tá? Então, isso aí, o que a gente pede ao poder público é o mínimo. É o mínimo, não estou falando nada exageradamente, está pedindo o mínimo. E com relação a esses grandes atletas que passaram pelo Calouros, tem um lado interessante. O porquê que aqui lá o Calouros engrossava o caldo? É porque a maioria das estrelas do futebol cearense, que jogavam Fortaleza, Ceará e Ferroviário, encerrava no Calouros. Você está me entendendo? Uhum. E aqui lá aprontava. Então, se você for observar, tem muitos atletas aí, Lulinha,
parece que o Caetano também. Caetano jogou, Pronto, sim, Caetano. tá entendendo? Rapaz, é um leque que você... Mas tudo isso tem atleta, Edmundo, que fica... Tu jogou, joguei no Calouros, encerrei minha carreira no Calouros. É porque a história que estava, esses relatos todinhos, estava confinado o Vamba. E quando ele faleceu, deram fim na história do Calouros, porque é uma coisa que eu queria juntar e, de repente, fazer um memorial, sei lá, para pessoas... Eu mesmo estou há 20 anos, mas não sei 100% da história do Calouro, não. Ó, por exemplo, o Tom Cavalcante. Eu ainda peguei a ficha do Tom Cavalcante, que era ponta direita do Calouro do Ar. Humorista Tom Cavalcante. Humorista Tom Cavalcante. O menino que é dono da Santana Teixeira foi goleiro, Raimundo Delfino. Está entendendo? Raimundo Delfino. Então, são histórias brilhantes que eu ainda quero, quem sabe, o mais rápido possível, homenagear esse pessoal em vida, porque depois que morre, velho, não precisa não, velho. O cara tem que ser homenageado em vida, para ele sentir emoção. Eu não sei se tu recorda daquele senhorzinho chamado Eliseu. Era um massagista que, quando se contundia, ele saía fazendo aquelas piruetas, aquelas garras. Sei quem é. Então, quando eu dei um título para ele, ele foi às lágrimas. Está entendendo? Então, você tem que homenagear as pessoas em vida. Sim. Morreu, filho, acabou. Você não conquista mais nada, não. Você não se sente mais, não. Foi embora já. Então, acho que isso é uma maneira também da gente valorizar essas pessoas, tá entendendo? E eu quero, se não for esse ano, mas no próximo ano, o mais rápido possível, a gente homenagear essas pessoas, essas figuras. Por exemplo, parece que o pai do Marcelo Paes também jogou Fortaleza. Está entendendo? Porque me falou até meu filho. Então, são muitas pessoas que estão vivas ainda, que precisam do momento para se aconchegar, ser homenageado com uma festinha, uma coisa aí. E eu estou com essa expectativa que o mais rápido e breve possível a gente vai conquistar. Eu sei que hoje a gente falar em política e falar em governo é muito complicado em relação ao apoio, né, e incentivo aos clubes. Eu sei disso. A gente, de uma certa forma, a gente entende um pouco das dificuldades que são os governos apoiar um processo profissional, né? Eu já vi até falar aí de forma governamental que não deveria tirar dinheiro público para incentivar ou ajudar os clubes, que os clubes deveriam se virar sozinhos, que cada um tem sua maneira de sobreviver. E apareceu os SAFs. Não apareceu ninguém querendo dirigir, desenvolver, porque o nome Calouros do Ar Futebol Clube, no futebol cearense, é muito forte, é muito grande, ainda vive na lembrança das pessoas que dirigem. Se você for falar com qualquer pessoa que viveu o futebol cearense de 10 anos atrás, conhece o Calouros do Ar, fazia parte da aeronáutica, né? Fazia parte da aeronáutica, disputava legalmente todas as competições profissionais do futebol cearense, né? Exato. Hoje existe uma concorrência maior, existe o acesso e o decesso, tudinho, e o Calouros do Ar foi passando para trás, e hoje ainda tem um homem como você que tem a intenção, o desejo de continuar essa história viva, né? Não, eu estou falando de você aqui, mas vou ver se depois eu trago. O Aguiar vai falar do Maguari também, que o Maguari tem uma história, 2 vezes campeão cearense. O América, que já foi 2 vezes também campeão cearense, tem uma história brilhante. O Maguari parece que foi 4 vezes, se eu não estou enganado. Pois é. Então, veja só o seguinte, esses clubes merecem um respeito maior, faz parte da história, né? E ainda vivem com suas próprias forças, né? Com seus próprios pessoas que fazem o interesse de manter essa história viva, tá certo? Porque é muito difícil você ver hoje na história do futebol cearense, aí você vai falar do Ceará, Fortaleza, que se não passou por esses momentos com o Calouros do Ar, com o América, com o Maguari, com esses clubes todos, entendeu? Né? Então, isso faz parte de uma cultura, de uma história local
e que deveria ser um pouco mais apoiado, que precisa ser um pouco mais incentivado, né? Ter um órgão que seja direcionado exatamente para isso, para não se perder a história. Se fala tanto de cultura, de história, cadê o Ministério da Cultura? Cadê o Ministério que busca o desenvolvimento do esporte nacional, não só local, mas nacional, né? Porque o Ministério já está dizendo, né? É o local, é o país todo, não é só o local, né? Então, cadê esse povo? Cadê essas pessoas? Vocês não buscam por isso? Vocês não têm ninguém que até você, como presidente do clube, você poderia botar dirigentes que tivessem o peito, a coragem de encarar ou de buscar esses meios, né, esses recursos? Edmundo, a gente tem se falado muito essa questão de SAF. Inclusive, essa reforma do Estatuto é exatamente para isso. Nós estamos abertos para ouvir a proposta. Eu sempre brinco que a gente está aberto para ouvir as propostas indecentes e as decentes. As indecentes a gente deixa de lado, né? Mas, enfim, porque, Edmundo, não tem como você, na atual situação que vive o mundo, né, você ficar fora de SAF, a não ser que você tenha uma mega empresário, seja um mega... O próprio, aí, acho que o Tirol aí está buscando isso, imagine o Calouros, que depende de mim, mas é assim, graças a Deus, em virtude do acontecido, né, dentro do Calouros, se chegou a mim pessoas muito competentes, pessoas envolvidas dentro da área, pessoas compromissadas em trazer alguma proposta, tá? Já estou conversando, né? Porque, Edmundo, eu sei que a vaidade supera qualquer expectativa e a gente tem que ter o cuidado sobre a questão de vaidade. Todo ser humano tem que ser vaidoso. Sim. Senão ele não toma banho, não coloca um perfume na colônia, tá? Mas equilibrada, tá? Então, eu preferia hoje estar assistindo o Calor do Ar na série A, B, C, sei lá, do brasileiro, e eu estar tranquilo, só torcendo o time. Para mim era muito mais confortável. Sim. Não, irmão, se eu gosto do clube, mas não, tem gente que quer ser o presidente, quer o mando, eu quero ser isso, quero ser... Não, eu não tenho essas vaidades, não. Claro que isso aí faz parte do ser humano, mas eu torço muito mais de um dia o Calor está lá na ponta, lá em cima da tabela, né, como Fortaleza hoje, que o Fortaleza passou há quanto tempo aí lá numa situação complicada e hoje, veja o salário aí que está pagando os atletas aí, né? Hoje o Fortaleza não pede para também o Ceará, a estrutura, os dois, eu não vou dizer só ontem. Hoje são clubes de primeira estão divisão, entre os 20 tranquila. Maiores clubes do Brasil, né? Tá? Então, veja só, é uma realidade o Seite se profissionalizar. Uhum. Então, o Calor do Ar, ele está apto a receber proposta e está com as portas abertas para receber agora a SAF, agora, porque tem SAF aí de muito, que só misericórdia, né? Sei. É só o nome. Só eu não estou atrás, né? do nome, eu quero realidade, estrutura, que isso, pronto, agora o Calor do Ar acertou na veia. E vamos, porque, Edmundo, como você bem frisou aí, nós lá naquela época, em 2015, o mínimo do mínimo a gente conseguiu aquilo ali. Tu imagina uma estruturazinha... Bem arrumadinho, bem arrumadinho. Agora, obviamente, você tem que ver o seu quadro, né? Quem era que estava lá? Era você... o Zé Maria, que era o nosso preparador físico. Zé Maria Azevedo, né? Zé Maria Azevedo, tinha o treinador que... Tinha o treinador de goleiro, que era o... Chicão, não, como era o nome dele? Me fugiu agora. Nós tínhamos... Competentíssimo, nós tínhamos massagista, nós tínhamos... O outro treinador também que chegou, foi até treinador do Maraguape. Então, eram os profissionais competentes. Sim. Então, tem que ter uma equipe, né, que, obviamente, todo mundo conhece. E é para equipe de casa, né? Deixa eu aqui, você falando, contando a história aí, vem aqui as ideias. Por que esses clubes que são considerados menores, né, e que têm um histórico maravilhoso, não formam uma liga? Bom, todos vocês assim, quer a união, quer juntar, porque vocês mesmos não formam uma liga e esquece esse negócio de apoio da federação, porque vocês não vão ter, porque os caras nacionalmente estão pensando em coisa grande, né? Então, como hoje tem os filiados
né, que cresceram muito. Vamos citar aqui, estão disputando o brasileiro, se eu não me engano, são 6. Olha só, Série A, Série B, Série C e Série D. Na B não tem nenhum cearense, né? Mas na A tem 2, na C, se eu não me engano, tem 2, e na D, se eu não me engano, tem 3, ou são 2 também. Então, são 6 a 7 clubes cearenses que disputam a Série D. Esses clubes já têm um calendário, tem uma... E vocês? Aí vocês ficam dependendo de que um dia se chamarem para a gente para uma Fares Lopes, chamar para a gente para uma Série C. Por que você não faz uma liga e vocês mesmos disputam ou fazem a competição de vocês? Eu tenho certeza que até o público que vocês têm nas comunidades de vocês vão ser tão forte quanto... Eu não sei se tem espaço para isso, né? Porque o futebol cearense tem o quê? O Presidente Vargas e o Castelão. E tem outro centro aqui... Eu tinha imaginado, Edmundo, não sei se tu recorda, do Murilão. Sim. Eu tinha uma expectativa muito grande que aquilo ali fosse uma terceira opção da gente. Porque Castelão não se fala mais. Sim, é muito difícil você... O PV está quase... se acabando para a questão do espaço para vocês, né? Para nós. E o Murilão seria uma opção, mas desmancharam, fizeram a areninha. Pronto, acabou. Então, eu acho que o governo, a prefeitura, tinha que pensar numa terceira opção para esses times que você está citando aí. Porque, Edmundo, é muito fácil você conquistar SAF para o clube de torcida. É simples. Agora, o clube sem torcida... Fica difícil, não tem. Você remar contra a maré. Pensando nas suas próprias condições financeiras, pensando no seu bolso, porque não adianta você ir pensando no bolso de fulano. Porque eu me lembro de 2018, eu passei um sufoco que, se não fosse o Marquinhos do Tiradentes ter me arrumado um ônibus, eu não sei onde é que eu estaria. Está entendendo? Preocupação anormal. Porque eu combinei com a pessoa dele me ajudar, e quando passou a primeira fase, que nós classificamos beleza, aí ele assumiu tudo, não assumiu, tirou o time, como diz, me deixou no sufoco. Então, hoje, Eudésio, o Calouros do Ar não tem perspectivas de disputas, de competições, nem de formação, e sim de continuar batalhando do jeito que está. Você, como presidente, assumiu o ano passado, né? Então, você vai manter o que está. Não, fui para a reeleição, na realidade. Sim. Fui para a reeleição, né? Mas é como eu te digo, Edmundo, nas bases, quem está é o Tom, lá do PSG. Sim. Continua trabalhando as bases, inclusive nós temos vários atletas aí, bem uns 6 a 8, nos clubes grandes. Tá? Fortaleza, parece que Internacional, o Vasco. O Tom que me passou, eu até pedi uma relação direitinho para que a gente possa acompanhar e sair de perto. Esse vínculo ainda são jogadores do Calouros do Ar que está atuando em outras equipes. Exatamente. E que pode retornar, ou se houver uma negociação. Claro. Está tudo documentado, registradinho. Tá. Já é um passo, né? Já é um passo. Falta a gente... Isso foi um compromisso verbal. Agora a gente está agilizando para ir para o papel, porque é o seguinte: enquanto não entrar o recurso, sim, é uma coisa. Entrou, muda, não muda? Sim. Então, antes que haja alguma... Se bem que o Tom é um cara, pessoa espetacular. Acho que com a gente não vai ter problema, não. Porque ele é grato também, porque quando a gente entregou, a gente não pediu nada em troca. A gente entregou a confiança e tal. Então, ele foi muito honesto nessa questão aí. Então, é uma pessoa que conquistou a minha confiança, digamos assim, né? Mas nada mais melhor do que a gente fazer a coisa no papel, né? Para poder, quando entrar os recursos, saber direitinho. Aquela velha história assim, não, o que vale é minha moral, minha palavra. Aí não existe isso. É o preto no branco. Se não tiver, meu amigo, mais amigo que a gente seja, mais parceiro que seja, mais... Nem na família hoje, se você não tiver um documento, né? É tanto que os nossos casamentos, se não tivesse registro lá, o cara tinha deixado outro dia. Não, não é tão respeito mais nem como é assim. Então, tudo tem que ser no preto e branco mesmo. E é triste a gente falar isso, né? Mas, infelizmente, tem que ser assim. É a realidade, né, irmão? Porque o Calouros do Ar tem que sobreviver, porque é histórico. Eu queria saber, Eudásio, de ti também, sobre as imagens que nós vamos mostrar aqui, tá certo? E o público observar
quem é o Calouros do Ar e vir a lembrança, né, sobre o seu emblema, quantos anos tem, o que ele está fazendo, as disputas, a cor do uniforme, tudo isso é muito legal. É o visual, né, de quem a gente já falou aqui bastante coisas, né, conversamos sobre os ídolos que passaram lá, os nomes que passaram lá, da formação, seus objetivos, suas intenções, mas vamos mostrar o Calouros do Ar. Está aí. Esse emblema, né, essa logomarca do Calouros do Ar, sempre foi assim ou teve modelos diferentes? De 1955, quando foi campeão, inclusive nós vamos fazer umas 100 camisas retrô. 55 são 70 anos. 55 para cá, 70 anos fez. Exatamente. E o Calouros do Ar tem quantos anos? 73. 73. E foi fundado em 1952. Mas eu acho que a gente tem uma imagem aí, né? Não, essa daí é o seguinte, porque passou muito tempo, Edmundo, essas cores que está aí, sim, invertida, passou muitos anos. Quando a gente entrou, que percebeu no estatuto, estava trocado as cores. Onde é no lugar do vinho, né, o que é o Bordeaux, sim, era o verde no lugar. Então, aí quando a gente lê o estatuto, é que a gente percebeu, você vê como é as coisas, né? Uhum. Se bem naquele tempo não levava mesmo da breca mesmo. Aí a gente consertou. E aquele símbolo ali, que é um símbolo da aeronáutica, Sabiá Labro, né? E que eu vou aproveitar essa reforma, eu vou colocar aquela asinha, ele sendo um amarelo ouro. Porque se você for observar na aeronáutica, ela tem duas cores, tem um cinza e tem um amarelo ouro. Uhum. O cinza ele é meio apagado, é assim. E se a gente colocar o amarelo ouro, você vê que dá um destaque. Sei. E você explicou uma coisa agora que eu não tinha noção, porque imaginar Calouros do Ar, um símbolo da aeronáutica, né? O time da aeronáutica. E eu pedi, e a gente fez deu ofício para a aeronáutica lá em Brasília e veio o e-mail autorizando para a gente colocar esse símbolo. Legal, cara. É muito histórico e ainda por cima tem um sentido muito interessante, né? Exatamente. Infelizmente não tem um apoio, né, que deveria ter, né? Mas, é necessário, mas quem sabe, né? A outra imagem, por favor. Pronto, parabéns, Calouros do Ar, 52. O Calouros do Ar, como é que a gente chama? Inaugurou, não, fundou, né, em 52, e em 55 já foi campeão cearense profissional, cara. Com a grandeza que tem a Ceará, Fortaleza, Ferroviário, que, porra, caramba. Pronto, e cima do Ferroviário. E sem se falar, como você bem frisou, de vários torneios início que tinha antes, que se antecipava, né, as competições. Era pré-temporada. E o Calouros do Ar tem vários títulos desses aí. Tem vários. Que legal, cara. Você vê como tem história brilhante, né? Eu, quando falo assim, o Calouros do Ar fundou em 52, hoje está com 73, né? 73 anos. E o Ceará, em 1914, o Fortaleza em 1918, né? O Ferroviário em 1930, tudo antes, e mesmo assim vocês ganharam deles. Né? Vocês foram campeões em cima deles. E olha que naquele tempo era forte, viu, o negócio. Não era fácil, cara, história, aí você não pode deixar isso morrer, entendeu? Isso faz parte de um conteúdo histórico do Estado, entendeu? Edmundo, aí, na sua opinião, o que você acha, aquela Sabiá Labro que chama? Ele amarelinho não se destaca mais? Ou você acha melhor essa... Olha, eu posso dizer na minha opinião, né? Você perguntou por que quis. Eu prefiro esse sim, sabe? Sério? Sabe por quê? Por ele não tirar exatamente... O brilho dos demais, né? Não, Calouros do Ar Futebol Clube, as letras iniciais ali, porque o amarelo vai terminar tirando. É como, às vezes, você coloca uma estrela em cima de campeão, né? Do país, do estado e tal. Eu tinha pensado nesse detalhe também, mas eu... Cara, eu estou vendo aqui na tua blusa, né? Aí... Pois é. Fica até na curiosidade, a pessoa queria saber o porquê, né? E já ele, amarelo, já identifica logo, apesar de que a gente não sabe o significado, né? Isso aí significa um brasão da aeronáutica, né? Legal. Outra imagem, por favor. Esse foi o time campeão. Exatamente. Infelizmente, a gente não tem o nome dos atletas, né? Mas muitos aí. Eu conheci o Lídio Neto, que jogou no Calouros do Ar, que jogou Fortaleza, foi um grande nome, né? E professor universitário, que infelizmente já foi e morreu muito cedo ele. O Tangerina, que foi lateral esquerdo, também jogou no Calouros do Ar, jogou lembra do Fortaleza.
Antero. O pai dele, acho que está um desses aí, eu não estou lembrado. Antero jogou no Ceará Sporting Clube, né? Jogava demais. Pensa num camarada que eu adorava o futebol do Antero. Pois o pai dele é um desses aí, que eu não estou... A gente está falando de nomes que bem passados, mas tem gente bem recente, né? Não agora histórico, porque esses últimos 10 anos, 15 anos, o Carlos do Ar não tem, né? Mas, cara, parabéns. E o Caetano, né, que lateral esquerdo jogou no Fortaleza, jogou no Ceará, jogou Ferroviário e jogou pelo Carlos do Ar também, fez nome, né? Mas eu vou ficar devendo, eu acho que eu tenho essa imagem aí, nesses livros, que eu vou ver se eu encontro o nome de cada um, a escalação. É bom que tenha, porque isso faz parte, né, para a gente passar. Outra imagem, por favor. Aí é o Carlos do Ar hoje, né? Esses aí são os garotos jogando o Campeonato Cearense? O Cearense Sub-17, esse daí. Uhum. E aí, Edmundo, é engraçado que a gente fez uma parceria com um pessoal de Boa Viagem. Uhum. Boa Viagem? Morada Nova. Morada Nova. Foi. E na terceira rodada, os caras não estavam mais assumindo o compromisso. Aí, quem salvou a gente foi o Tom. Então, levando aqui para não dar o WO, para não dar a eliminação, né? E o Tom abraçou, e aí esse aí não tem preço, cara. Parabéns, Tom. Você foi um cara que não deixou morrer uma história brilhante, que é o Carlos do Ar. Outra imagem. A gente ia pegar 2 anos de gancho e ia ainda passar pelo o processo lá porque tem uns trâmites, né? Ser julgado, né? Ser julgado. Outra imagem, por favor. Aí os garotos, categoria sub-20. É o mesmo plantel, sub-17 aí. Eles aí orando antes, como todo time profissional faz, todo mundo faz, né? Mantém o mesmo padrão, né? Todo mundo é assim, né? Faz isso, né? É interessante, isso demonstra união, demonstra ali concentração, né, no que querem, né? Isso é legal. Se bom que todo mundo orasse. Sim, é verdade. Todo cidadão tem que fazer isso, né? Outra foto, por favor. Aí a equipe. Essa daí foi o Sub-20, em 2022. Aí que o treinador é até o Alenquer. Esse é uma sede onde vocês estão? Não, esse aí é na Pague Menos, essa foto. Lá eu imaginei, porque como eu já trabalhei lá, né? Lembra? Trabalhei assim, no exatamente. sentido... Foi na lateral, eu estava aí, tirando a foto também. Engraçado, para você ver como é as coisas. Ó, sem estrutura, praticamente. E desses aí, acho que viraram uns 5. Tem um moreninho aqui, que eu não estou lembrado o nome dele aqui, que ele só chegou em São Paulo, os caras, a Inter de Limeira profissionalizou ele. Sim. Um moreninho, meia direita. Esse da ponta, agora estou me lembrando aqui, da pontinha aí. Tá? Dois foram para... Um foi para a Suíça, o outro foi para a França. Quer dizer, perdemos a oportunidade, né, de profissionalizar e acompanhar a carreira do Mas cara. É bom ter historicamente que passou por sua formação e hoje são atletas, né? Exatamente. O bom é que esses meninos eles vençam e reconheçam que precisa pelo dar menos um passou apoio. Pelo calor, não, né? E dar um apoio, uma ajuda de repente, né? Vai que dá, né? Porque dá certo, né? Outra foto, por favor. Aí já são adultos, né? Isso aí nós estávamos representando uma cidade de Quixaramubim. Tá? Fizeram sede lá. Fizemos uma brilhante campanha. Nós fizemos uma coisa inédita. 3 partidas seguidas. Depois da segunda derrota, nós encaixamos 3 seguidas. Tá? Esse é a equipe profissional. Equipe profissional. Eles aí são desse plantel aí, tinha um destaque aí, uns 4, tranquilo aí, esse menino aqui. E diga de passagem, viu? Esse material foi o que criei, viu? Ficou bonito, ficou interessante, o Carlos do Ar. Tem as cores do Fluminense Futebol Clube, né, do Rio. Para tirar um pouquinho aquela do listado, né? Eu fiz 2, o listado e essa branca aí. Parabéns, rapaz, interessante. Manter a história, manter o trabalho, isso é legal. Isso aí. Tá ali o Zé Maria, tá lembrado dele? O Zé Maria Azevedo. Já veio aqui falar para a gente sobre os treinamentos. Já Fora de sério, aqui. Zé.
Outra foto, faz favor. A camisa nova é essa, ou seja, a camisa padrão é essa, né? Essa daí é que é a história. Essa daí é o Sub-15 que o Tom estava no comando aí, né? Tá entendendo? Tem o apoio aí do Neto Tecido, que é as duas lojas dele, Neto Tecido, essa. Sim. E assim, a gente tá buscando aí os parceiros aí para ver se a gente continua fazendo história, né, Edmundo? O jogo foi no Elzi Cabral, que é no campo do Ferroviário, né? A outra foto. Aí. Que é o padrão que você mostrou, que a base também usa, né? O mesmo uniforme do profissional. Ou tá usando agora ou já usou? Não, continua usando. É porque ficou bonito demais, pai. Todo mundo. Não, ficou Eu legal. só quero aquela branca. Ficou interessante, ficou muito legal aí. Isso aí E é campeonato cearense. eu né? creio que ela vai ficar marcada, tá entendendo? Porque a turma pede muito essa camisa aí. Mas a tradicional não fica de fora, né? Não, é histórico, né? Tem outras fotos ou tem mais alguma imagem? Acho que é a última essa aí. Eudásio, foi muito bom recebê-lo aqui, tá certo? E você agora usa da sua despedida, né? E nós estamos muito gratos por ter um dirigente do futebol cearense, de clube, né? Começando essa fase de apresentação da história que a gente vai conhecer, porque isso aqui é cultura, isso aqui é arte. Verdade. E o Calouros do Ar faz parte disso, a cultura cearense na área esportiva, né? O tempo que vocês passaram, vocês conheceram, vocês fizeram história no futebol cearense, campeão cearense profissional. Hoje vive com suas dificuldades, mas faz parte da cultura nossa, da história do futebol cearense. Por favor. Edmundo, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque eu sempre nas minhas orações, quando houve essa conturbação no Calouros, eu entreguei ao Senhor a toda a minha gestão e tudo que eu fizer para a honra e glória do nome dele, né? E desde já te agradeço demais, porque isso aqui os clubes de médio e pequeno porte necessita desse espaço a qual você está me dando, né? E eu quero aproveitar o ensejo aqui e dizer que o Calouros está de portas abertas para ouvir a proposta de SAF, algum empreendedor, alguma pessoa que queira investir no Calouros, estamos abertos para ouvir proposta, a gente faz o contrato bonitinho. As portas abertas, a partir do momento que a gente começar, aquelas pessoas que têm um menino, um craquezinho, nós vamos avaliar, ninguém fecha a porta para ninguém, tá? E assim, aproveitar também o momento também para tanto o governo municipal, estadual e federal, para olhar para nossas equipes, nós estamos precisando de ajuda, se for um grito de socorro, estamos pedindo, até porque, no momento que eu falei rapidamente com o prefeito, o Evandro Leitão, e o Evandro Leitão, em 2013, se eu não estou enganado, foi 2015, se eu não estou enganado, eu precisei, porque não teve ambulância para o jogo, não teve o jogo, e eu liguei para ele, me atendeu, me apontou o Clark Leitão para defender o Calouro, então sou grato demais, né? Então é um reconhecimento, disse para ele, tentei lhe agradecer, não consegui, né? Mas estou de público, estou agradecendo, e estou com portas abertas também para a gente ser ouvido, saber o que é que a gente precisa, em qual programa a gente podia se encaixar, a parte não do profissional, mas da parte amador, né, Edmundo? Sim. É isso aí, tá? Então, Edmundo, e aproveitar aquelas pessoas também que queiram investir no futebol, nos procure, que nós estamos abertos para a gente, numa mesa de negociação, chegar a um denominador comum. E desde já eu quero te agradecer a você e a sua equipe aí, pelo programa. Pois tá bom. Estamos aqui encerrando mais um programa da CT5. Agradecemos a Casa de Vovó, né, que nos concede esse espaço e que faz com que a gente possa chegar ao público de uma forma mostrando a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa história, né, em todos os procedimentos esportivos. E espero que você dê o seu like, compartilhe e faça com que o nosso programa seja visto por muito mais pessoas do que no momento nós estamos sendo vistos. Tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos.